bem-vindos ao Eu Leio o Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é o vídeo de curiosidades. Há um tempinho já que eu não gravo curiosidades, estamos aí novamente com curiosidades. E no Curiosidade de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Wakanda, sim, o país do Pantera Negra, porque é um país um tanto que peculiar dentro do universo Marvel. Eu diria que há dois países um tanto que peculiares dentro do universo Marvel, no caso a Latvéria e também o Wakanda. E eu quero me deter hoje em Wakanda. Quem sabe uma hora dessa a gente conversa a respeito da Latvéria. Mas vamos lá. O Wakanda é um pequeno país que está localizado na África. E esse pequeno país tem como moeda o dólar wakandano. Também lá eles falam como idioma principal o wakandano e como é uma nação um tanto que bem desenvolvida intelectualmente falando, os seus habitantes conseguem também falar ali vários idiomas, dentre eles vários idiomas africanos, entre alguns idiomas europeus e também, obviamente, o inglês. Wakanda é tido dentro do universo Marvel como o país mais desenvolvido do mundo. Vale lembrar isso tudo que o Wakanda também só existe dentro do universo Marvel, né? É um país fictício e ele é tido como o país mais desenvolvido do mundo, com a tecnologia mais avançada do mundo e por aí adiante. Nesse caso, o Wakanda, uma vez que tem aí essa peculiaridade de todo esse avanço tecnológico, eles têm, por exemplo, um sistema de aeronáutica assim ultra desenvolvido, que é uma referência em todo o mundo e que também é uma fonte de renda, de economia do país muito pesado, justamente porque eles usam vender dessa tecnologia, desses aviões, vamos dizer assim, né, para outros países, fazendo com isso um bom montante de dinheiro. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre as fontes de renda, no caso de Wakanda, para manter ali todas as finanças do país. Antes eu preciso falar para vocês a respeito não só dessas questões, mas que o Wakanda ela é uma monarquia, no caso uma monarquia absoluta. E dentro dessa monarquia quem rege todo o país e conduz tudo é o rei, tá? Não tem lá umas coisas muito para discutir nisso. A última palavra é do rei, porque essa é a estrutura de governo deles, e o Wakanda não é dividida em estados. O Wakanda é dividido por tribos, tá? E essas tribos vão sendo todas conduzidas e precisam andar, vamos dizer assim, em comunhão para que o país caminhe bem. Obviamente que a figura do rei, nesse caso, para trazer confiança a essas tribos e trazer coesão a essas tribos, é de fundamental importância. O sistema de saúde wakandano é ultra desenvolvido. Consequentemente, a população tem acesso aos mais diversos especialistas sem muita dificuldade, conseguindo com isso o tratamento das mais diversos campos da medicina. Tão avançado que eles acabaram conseguindo descobrir a cura para o câncer. Consequentemente, se alguém acaba desenvolvendo câncer em Wakanda, ele vai conseguir o tratamento vai ser curado, porque em Wakanda existe isso. Por que o Wakanda não partilha o que eles aprenderam para curar o câncer com o resto do mundo? Eles não fazem isso, porque o Wakanda tem também a característica de ser um país fechado, né? Ou seja, não é um país secreto, ou seja, porque se fosse secreto ninguém sabia da existência dele. Todo mundo sabe que existe, mas ela não permite, no caso, ela não tem essa troca, esse intercâmbio aberto assim com as outras nações. Ela só faz aquilo que realmente lhe interessa. Nesse caso, também é proibido em Wakanda que sejam feitas propagandas de cigarro, essas coisas assim, e até mesmo a venda do mesmo, uma vez que é uma coisa que é altamente prejudicial à saúde. Dito isso tudo a respeito do sistema ali de saúde de Wakanda, Wakanda, dentro do seu sistema religioso, tem como deus principal o deus Pantera. Por que o deus principal? Ora, muitos anos atrás, os wakandanos adoravam várias divindades, dentre elas algumas divindades, por exemplo, com raízes egípcias. Entretanto, um dos Panteras Negras, no caso, o primeiro dos Panteras Negras, que seria o Bashenga, ele acabou instituindo o culto ao deus Pantera. E uma vez que assim ele procedeu, ele acabou meio que proibindo
a adoração de outros deuses dentro de Wakanda. Entretanto, isso não quer dizer que ele conseguiu coibir completamente, porque isso não é verdade, porque determinadas tribos adoram algumas outras divindades, como, por exemplo, o deus gorila, o deus crocodilo, o deus leão, o deus hiena. Tá? Então, algumas tribos ali acabam adorando essas outras divindades, mas a maioria dos wakandanos, no caso, adora o deus Pantera, e se tivesse que dizer que tem uma religião ali principal, ou a religião de Wakanda, ela está toda voltada à adoração do deus Pantera, divindade essa que inclusive fala com o Pantera Negra, né? Principalmente naqueles momentos ali de passagem, ritos de passagem, ou dependendo do que ele vai precisar fazer. Uma vez entendido um pouco dessa área religiosa, os wakandanos também têm um rico sistema monetário, vamos dizer assim. Por quê? Justamente por causa das fontes de renda e da indústria wakandana. O principal elemento que gera dinheiro em Wakanda é o vibranium. Muitos e muitos anos atrás caiu um meteoro, uma rocha, né, no planeta Terra, e foi exatamente na região onde está o Wakanda. E quando aconteceu esse incidente, ali foi descoberto que o metal dessa rocha espacial era o vibranium. E o vibranium, então, passou a ser explorado pelos wakandanos. Isso não aconteceu de cara. Por que não aconteceu de cara? Porque no primeiro contato com o vibranium houve uma espécie de envenenamento, justamente por causa da radiação que estava sendo liberada ali pelo vibranium. E nesse caso, ocorreram algumas mudanças nos cidadãos ali que estavam perto, que estavam manipulando o metal. E isso acabou gerando ali uma espécie de coisa como se eles ficassem parecendo demônios. E isso acabou assustando, por exemplo, o Bashenga, que ele viu que ele teria que fazer alguma coisa. Então aconteceu então que o Bashenga isolou toda a área, a montanha no caso, e proibiu de uma forma assim um tanto que incisiva as pessoas chegarem ali perto para que não ocorresse novamente esse tipo de envenenamento. Entretanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. E o pai do T'Challa, no caso o Pantera Negra, que na época que no caso é o T'Chaka, né? O T'Chaka ele começou a explorar sim o vibranium e notou que aquilo poderia ser uma fonte de renda excelente para o país. E ele começou a vender pequenas porções do vibranium para vários comerciantes estrangeiros, inclusive. E ele então também começou a enviar intelectuais, estudiosos wakandanos para outros países, para ir aprendendo também um pouco das outras culturas e ver como que isso poderia de alguma forma ajudar o Wakanda, tanto a se precaver de algum ataque ou de qualquer coisa assim, como também usar aquilo que fosse bom para o próprio desenvolvimento do país. E dito isso, o Wakanda acaba tendo então um sistema monetário muito forte e ganha-se muito dinheiro com o vibranium, e eles conseguem também usar o vibranium para desenvolvimento de armas, entre outras coisas, tornando o poder bélico wakandano extremamente poderoso. Para você ter uma ideia disso tudo, 1 grama de vibranium sai por volta de mais ou menos $10.000. Estima-se que lá em Wakanda tenha por volta de 10.000 toneladas de vibranium ainda. Nesse caso, se você for jogar isso aí a $10.000 a grama, você já imagina a fortuna que eles ainda têm para explorar. Não bastasse isso, eles ainda fazem dinheiro, como eu mencionei com a questão da aeronáutica, ainda rola um bom dinheiro com diamantes, com urânio e também com carvão. O Wakanda acabou, embora sendo muito forte, ela sempre se gloriou de nunca ter sido invadida, nunca ter sido subjugada. E isso realmente era fato, porque eles sempre conseguiram se defender muito bem. Só que o que acabou acontecendo? Isso acabou não se mantendo. Por quê? Porque ela passou por tombos, vamos dizer assim, seguidos, por traumas seguidos. O Namor, no caso, lá nos Vingadores vs X-Men, acabou inundando o Wakanda, e isso acabou morrendo muita gente ali. O Thanos também andou querendo invadir o Wakanda, e tantos outros problemas que foram surgindo. Acabou então que
houve uma fragilização do sistema político wakandano, a um ponto de que as tribos começaram a ficar desconfiadas do rei. E a Shuri, que no caso era a rainha na época, né, que era a rainha, que no caso ela é a irmã do Pantera Negra, ela acabou morrendo, e isso trouxe mais problemas ainda. E isso acabou fazendo com que o T'Challa voltasse a ser o rei de Wakanda, e ele tem regido atualmente o país e enfrentado vários desafios por conta dessa desconfiança do povo e também dos regentes dessas tribos. Dito isso tudo, uma das perguntas que muitas vezes se faz é por que o Wakanda não ajuda o continente africano a se desenvolver. Por que ela não cuida, não assume de fato a responsabilidade sobre todo ali o continente africano, haja vista que ela teria todas as condições de fazê-lo. Isso não acontece, e aí isso é minha opinião, tá? Minha opinião, a forma com que eu julgo isso daí quando eu estou lendo os quadrinhos, que é o seguinte: para mim, o Wakanda não ajuda porque o Wakanda não quer. Não quer por quê? Porque o Wakanda cuida de si mesma. Ou seja, o problema de Wakanda é só o Wakanda. O Wakanda não está preocupado com o mundo. O Wakanda está preocupada consigo. E uma vez que o Wakanda está preocupado consigo, a África, vamos dizer assim, que se dane, porque eles não vão fazer nada para melhorar a qualidade de vida do povo africano. Eles sempre vão trabalhar para melhorar a qualidade de vida do povo wakandano. E se você for notar também quando você lê as histórias do Pantera Negra, principalmente quando ele está com outros heróis, ou seja, lá com os Vingadores, ou os Illuminati, ou ainda os Supremos e por aí adiante, você há de notar que o Pantera Negra ele está o tempo todo, salvo exceções, muito preocupado em defender o Wakanda. Como que estar ali vai ajudar ele a manter a integridade do país, como que fazer aquilo ali vai fazer com que o Wakanda continue preservada. Sempre existe essa motivação por trás do Pantera Negra. Então, isso acaba mostrando ou dando uma fortalecida no conceito de que eles não fazem porque, como eles são fechados, eles também fazem questão de se manter o mais distante dos problemas do mundo para cuidar tão somente dos seus. O Wakanda foi criada por Stan Lee, pelo Jack Kirby, e teve a sua primeira aparição nos quadrinhos, o começo da retratação desse país, ou do aparecimento desse país nos quadrinhos, na revista do Quarteto Fantástico, em Fantastic Four, número 52, que foi publicada em 1966, mais especificamente no mês de julho, onde também contou com a primeira aparição do Pantera Negra. Recentemente, essa história foi publicada aqui no Brasil pela Panini, no encadernado, no volume 1 do Pantera Negra, escrito pelo Ta-Nehisi Coates. Então tem ali o arco do Ta-Nehisi e depois tem essa história onde o Pantera Negra acaba enfrentando, no caso, o Quarteto Fantástico. Enfim, Wakanda é isso tudo e um pouco mais. Ou seja, é o tal do local que deveria ser perfeito, mas lendo muitas vezes a revista do Pantera Negra a gente acaba descobrindo que não é. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você tem aí alguma curiosidade a deixar sobre o Wakanda, coloque aí nos comentários, que é muito bom para acrescentar ao conteúdo do vídeo. Não só isso, se você também tem aí alguma sugestão por curiosidades, também deixa aí pra gente, que isso ajuda demais. Se vocês querem curiosidade sobre a Lativéria, também deixem aí nos comentários, que eu pego e aprecio tudo bonitinho para ver como é que dá para fazer essas coisas. No mais, quero pedir a vocês que estejam também participando do nosso grupo lá no Facebook. Tá um tanto que interessante o grupo, então pede lá para participar. Temos conversado sobre vários assuntos e também partilhado ali várias informações a respeito do mundo dos quadrinhos. Isso ajuda bastante. Também quero pedir a vocês que, quando comprarem seus quadrinhos lá na Amazon, esteja acessando a Amazon pelo nosso link, que isso também ajuda demais da conta o canal. Curta esse vídeo, que isso também conta muito na qualificação do canal aqui dentro do YouTube, e não só isso, também para manter vocês atualizados a respeito de quando sair vídeos novos. Tá? Então curtir o vídeo ele é importante também por causa disso. No mais, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Foi.